Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade. E hoje contamos com a presença da nossa querida Angelina Salles, que já esteve conosco numa outra oportunidade. E hoje ela vem falar sobre o livro Quilombo, Calabouços de Alma. A Angelina é autora da editora Itapuã e já psicografou os livros Gotas de Luz na Flor de Laranjeira e O Despertar do Novo Dia. E agora, recentemente, como eu disse antes, o livro Quilombo, Calabouços de Almas. Vai ser muito bom o programa de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Angelina é terapeuta em consultório em Belo Horizonte. Espírita desde o berço, é oradora e expositora com trabalhos desenvolvidos em várias casas espíritas. Desenvolve um trabalho de palestra que tem agradado aos ouvintes. Uma das passagens mais interessantes do livro acontece no capítulo 15, quando Pedro ele faz um paralelo entre a vida que ele estava levando ali, né, como o escravo, como alguém foi tirado da pátria dele, e também os que eles infringiam as tribos africanas, como as tribos brigavam, como era a guerra entre as tribos. E ele começa até, sem entender bem, a modificar o seu pensamento. Começa a sentir pena de todos os envolvidos nessa trama. Você reparou, Angelina, que essa passagem, ele consegue ter a lucidez de que ele estava passando por momentos difíceis, de pessoas que estavam tirando dele, inclusive família, inclusive ele fala que tirava o pensamento dele. Mas aí ele volta e lembra do que acontecia na África. É uma passagem assim que eu tive que parar a pensar, analisar, porque é belíssima essa passagem. Quando ele, encarnado, ele consegue sair do processo que ele está envolvido, enxergar com os olhos evoluídos e sentir pena dos capitães, né? Que eram homens bravos, homens valentes, feito ele fala, que rasgaram o oceano. E ele ainda fala, pena que o objetivo deles não era o meu, né? Porque ele viu que eles também formavam um contexto. E que várias ações, feito nós já falamos lá atrás, várias ações dos capitães, eram ações deles também. Sim, ele lembrou bem disso, né? Que ele vivia isso na África. Vivia, né? Para se defender, ele também matava, ele também fez muitas coisas que vocês vão ver no livro, né? Então, naquele momento, ele sentiu tanto dó deles, como dó dele próprio. Sim. Ele fala que, agora compreendo que é da lei buscar plantar flor para colher perfume. Porque se plantamos revolta, colheremos tempestade. Eu começava a colher a minha tempestade íntima. Não há sofrimento sem causa anterior que o justifique. Mas essa consciência de Pedro e a resignação que ele passa às agruras terrenas nos fazem pensar que por muito menos falhamos e ainda nos sentimos injustiçados. E olha, gente, como que isso é interessante. O Pedro, ele faz uma avaliação de tudo aquilo, se coloca da forma como Jesus fez. É isso mesmo. E aí, se a gente pensar bem, a gente se considera o tempo todo um injustiçado. O coitado de mim. Aquele que está sendo tirado tudo dele. Não, vamos nos colocando de vítima diante da nossa vida, não é mesmo? Existe alguns estudos aí, né, que a gente já teve a propriedade de estar com os livros e aprofundar um pouquinho dentro desse processo. Então, nós incorporamos várias situações. Nós somos coitados, nós somos determinados, nós somos os que aprisionam, nós somos aprisionados. Nós vivemos várias oscilações durante a nossa encarnação. E quando ele coloca essa frase belíssima, né? Se plantamos flores, colhemos perfume, Sim. Nessa hora eu lembrei de Francisco de Assis. Porque o tempo inteiro, pela história de Francisco de Assis, ele foi penalizado. Mas ele não parou de plantar as sementes de amor, ele Sim. não parou de plantar as flores. E ele, assim, iria perfumar o ambiente de outros companheiros. Nós queremos receber o perfume, nós queremos receber o banho que o outro venha dar em nós, mas nós não queremos jamais servir o próximo. Então nós nos aprisionamos e plantamos realmente tempestade, porque somos revoltosos. É isso mesmo. E não queremos doar, né? Doar é muito difícil, né? É melhor receber, né? Assim? Angelina, fala pra gente sobre essas cidades, sobre a situação espiritual dessas cidades que o Pedro passou. Bom, vocês vão ver lá no livro, né, que ele coloca, e isso não precisava nem estar no livro, propriamente dito, em termos da psicosfera que envolve essas cidades todas que ele passou. Desde que o Brasil foi colonizado, há uma trilha de cidades que foram marcos na nossa estrutura histórica. E dentro desses marcos foram sobrecarregados da escravidão.
né? Porque tudo se construiu através da escravidão. Da mão de obra escrava. Então necessitou, né? Aí os portugueses, holandeses, franceses, todos que vieram para o Brasil, eles precisaram de mão de obra. E a mão de obra, como sempre, mais barata é aquela que está escravizada, né? É. Então deixou esse estigma de energia que ainda não foi bem trabalhada para dissolver. Então são estruturas que estão impregnadas desses sentimentos, aprisionadas no calabouço de almas. O interessante é que o Pedro ele fala: adentramos a cidade que é hoje tida como cidade maravilhosa, apesar de tantas dores que ainda carrega, desenvolvidas no decorrer do tempo. É interessante essa reflexão dele, né? É. Ele chega no Rio, ele fala que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade maravilhosa. É maravilhosa, né? Isso. Há um dualismo imenso que todo mundo sabe, né? Mas ela é linda, é uma cidade maravilhosa. A estrutura do Cristo Redentor ali é aquela majestade impondo sobre todo um processo que é contrário. Sim. E está ali imperando essa energia positiva que você bate o olho, por mais incrédulo que seja um companheiro encarnado, bateu o olho no Cristo Redentor, ele se magnetizou ali daquela estrutura de fé que ali é depositada e é trabalhada aquela energia, mas quanta energia também contrária ainda circunda dentro desse processo, dessa cidade maravilhosa. Sim. Não é um duelo constante, o ser e não ser, o humanizar e o desumanizar, Sim. o ter, né? Então, é essa estrutura que ele vem mostrar pra gente. Que nós todos temos que fazer a nossa mudança e é emergencial. Isso. Saber merecer essa cidade maravilhosa, né? Saber merecer essa cidade maravilhosa. E aí eu vou fazer uma parte. Todas as cidades dentro do planeta são maravilhosas. Sim. Né? Todas as estruturas formadas pelo homem é maravilhoso, todas. Não tem aquela que não seja. Seja uma cidade com uma apoteose imensa ou seja uma cidade de um lugarejo. O homem é que é deformado. Então, ele deforma dentro da sua desestruturação emocional o local que o pai deixou para que nós viéssemos evoluir. Isso mesmo. Uma questão muito intrigante é quando ele é sobre a situação de Ouro Preto. Observamos que em vários lugares falaram que há uma forte energia humana que paira sobre igrejas, casas, aquela coisa toda, né? Mas não é bem assim. Eu tenho uma dificuldade de entender isso, Angelina. Uhum. Porque as pessoas falam, aqui em Ouro Preto eu me sinto sufocada, apesar que Ouro Preto parece uma cidade presépio. Só para mim. É o nosso presépio europeu. Mas com aquela situação toda da escravidão, da questão do ouro e tal, as pessoas... Eu já ouvi vários comentários de se sentirem sufocadas. Olha só, mas vejam bem, ficou marcada essa questão da escravidão, da busca do ouro, do sofrimento, mas a gente tem que ver também o ares de liberdade que tem Ouro Preto, que foi já deixado pelos inconfidentes. Não é? A gente tem que analisar também. Por isso que aí a gente vai falar sempre nesse dualismo. Sim. Né? Ao mesmo tempo que há um ar de liberdade, há um ar de aprisionamento. Sim. Né? E, infelizmente, ainda esse ar de aprisionamento, com alguns sensitivos que sente esse sufocar pelas energias, é porque ainda não houve um trabalho num conjunto de mentes que buscam a evolução para que haja uma quebra nessa estigma que foi colocado ali. Sim. Né? Houve muitas dores, houve muitos rangeres de dentes, houve muito aprisionamento, houve muito sangue. E isso não se desfaz a não ser pela renovação de atitudes dos encarnados, porque nós, encarnados, é que vamos comandar aonde nós estamos. E nós também, se tivesse uma postura de mudança, nós também ajudaríamos a quem está aprisionado. Por que eles continuam aprisionados? Porque nós ainda trazemos a alimentação do aprisionar o outro. Então, eles têm esse magnetismo exalado de nós para dar sustentação dentro desse processo que eles estão estagnados. Ô, Angelina, veja se tem alguma relação o meu raciocínio. Vejamos. A pessoa que chega na cidade, Ouro Preto, vamos ter como exemplo Ouro Preto, e se sente sufocada, aquela coisa toda, ela pode estar ainda escravizada. Ela pode ainda se sentir escravizada. E outra pessoa que vá, também uma pessoa mais sensível, não se sinta assim. É até interessante essa pergunta, porque assim, os espíritos vêm, né, nos ensinando em termos de magnetismo. E quando a gente realmente ainda está numa vibração em que nós sobrecarregamos os nossos sentimentos dentro de um aprisionamento, nós estamos polarizando com quem está aprisionado. Sim. Isso é de lei. São energias, é magnetismo.
Outros que têm a mesma sensibilidade, como médios e tudo mais, sente aquela energia e não se aprisiona, é porque eles não estão, naquele momento, margeando esse aprisionamento. Tudo é questão de magnetismo. Sim. Mas como nós estamos ainda num desenvolvimento muito precário, né, que já deveríamos ter avançado, já tem 2000 anos e 10 que Jesus passou pelo planeta Terra, pelo registro que o homem assim conseguiu, né, fazer um marco de evolução, nós já deveríamos ter já suplantado as nossas dores e trabalhado mais o amor. Então fica nesse margear mental esse sufoco. Sim. Que alguns sentem. Mas, Angelina, eu acho que o Pedro responde muito bem essa minha Então vai lá, vai pro Pedro. Ele fala assim, o lume de Ouro Preto nos mostra a magia do homem que impregnou as ruelas com as obras formando o... Não, deixa eu voltar. O lume de Ouro Preto nos mostra a magia do homem que impregnou as ruelas com as obras formando o duplo de satisfação e dor ao mesmo tempo. Pois enquanto uns projetavam a festa, outros projetavam a angústia. É o que nós estamos projetando, né? Constantemente. O Pedro é muito sábio. Né? E assim, tem várias passagens em Ouro Preto, e é até bom, né, a gente procurar saber sobre a história de Ouro Preto com Aleijadinho, né? Fez um trabalho magnífico lá. E vale a pena visitar Ouro Preto também. Não, outra coisa, o amor de Marília e de Seu impregnou a cidade de amor. De amor, né? De amor. Então, aí, é isso que eu te falo, é o duelo que a gente vive, né? Constantemente. É isso mesmo. É até bom quando os leitores estiverem com o livro na mão, pesquisar, né? Isso. Fazer viagens, ir a Sabará, que antigamente era Sabarabuçu, e vocês vão ver também lá no livro, né? Conhecer Sabará, conhecer Ouro Preto. Quem não teve a oportunidade de ir na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro, não só através da televisão, porque às vezes a gente tem uma impressão de quem está reportando, mas ver com os próprios olhos, registrar a nossa história. Isso é importante para a nossa evolução. É isso mesmo. Angelina, uma outra parte que eu achei achei demais foi quando Pedro se envolve com a filha do senhor, né? A Sinhazinha. Ai. Angelina, e durante a viagem a Ouro Preto, a Sinhazinha vem e aborta. Primeiro, vamos lá. O Pedro se envolve com uma pessoa que estava fora do alcance dele, principalmente para a época, né? Isso. Hoje também isso acontece. Muito. Mas Pedro se envolve com a Sinhazinha. A Sinhazinha se engravida e sofre um aborto. Angelina, fala um pouquinho sobre essa parte, o envolvimento amoroso de Pedro com a Sinhazinha. Isso tocou muito o Pedro, Angelina? Como ele mesmo fala, não são minhas palavras, é a dele, né? Ele, como estrutura masculina, ele se entra no encantamento pela menina. Sim. Né? Então, os dois aí vão viver realmente um mundo mágico de amor. Mágico porque naquela época era impossível de acontecer essa aproximação. Acontecia muito ao contrário, né? Era dos senhores com as escravas. E não de um escravo com uma dama, né? Da sociedade da época. Então, eles se envolvem realmente, há um envolvimento. Eu não vou aprofundar nesse envolvimento, porque vale a pena o leitor ler e sentir como que ocorreu esse envolvimento, mas, assim, tiramos dali belíssimas lições que ele vem falar, inclusive, sobre o aborto. Angelina, mas... como que entra a macumba nessa história, Angelina? Boa! Macumba aos olhos de quem ainda tem preconceito, né, Sônia? Porque realmente toda a experiência que o homem veio adquirindo como mediunidade, e naquela hora foi exercida uma mediunidade belíssima, tanto de Pedro como de Sebastião Índio, né? Que tinha todo o conhecimento da mata, conhecimento das raízes e conhecimento de todo um processo que envolvia aquele momento. Eles utilizam desse mecanismo da mediunidade. E aí vem provar pra gente realmente que a mediunidade vem desde que o homem conseguiu ter o direito de ser homem, para ser guiado, para ser conduzido, para suplantar as suas dores. E o que às vezes nós fazemos da nossa mediunidade? Nós levamos ela para um caminho de desvio. E naquele momento, o Pedro, ele usa a mediunidade dele com tanta propriedade que, assim, é para a gente parar e refletir realmente o que nós estamos fazendo aqui com a nossa propriedade de intuição, de ser conduzido através do Pai, através dos espíritos de luz. E Pedro consegue, nesse momento, atuar como médium fantasticamente. Angelina, mas e a situação da corrupção que teve depois disso? Hoje eu tô como advogado do diabo. Hoje aqui, né? você tá que tá, Sônia. Olha só, tem a parte que a Sinhazinha tira o anel. Isso, a mucamba, né? Isso, tira o anel para pagar
o médico, para pagar o médico, para ele ficar calado. Angelina, já tem muito tempo que essas coisas acontecem. Sim, vai acontecer, né? Vai acontecer. Porque, eu te pago para você ficar calado. Eu te pago, você fica quietinho, tá tudo resolvido, mas aí você se torna refém. Isso. A partir do momento em que você faz uma troca por paga, aquele que recebeu te tem nas mãos. Certo. Né? Então aí foi o temor da Mucamba e da Sinhazinha, né, com esse médico, porque aí viraram refém. Certo. No contexto. E não é assim que acontece? É assim mesmo. Se eu te pago pra você ficar em silêncio, aí eu já estou presa com você. Isso. E aí começam as torturas mentais. Porque se nós andamos na retidão, a gente não tem sobrecarga de torturas mentais. E vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. E aí nós vamos lembrar do José Kleber, quando ele fala no livro, né? Nas Gotas de Luz. Da bola de neve que é formada. É isso mesmo. Aí também já começa por aí a deformação do perispírito. Começa por aí a deformação do perispírito. Né? É a doença se instalando. Interessante também, Angelina, é o capítulo 25. Já estou quase contando o livro todo aqui. Tá, nossa! Mas vale a pena vocês lerem, vale viu? Vale a pena, porque nós estamos... o que a gente fala aqui é muito pouco diante da riqueza, né? Riqueza. Eu falo que o Pedro é de uma lucidez... Uma lucidez, e que a escravidão ajudou a formar também essa lucidez. Ajudou a formar. Eu acho que você só tem condição de ter lucidez depois que você depura alguma situação que você esteve envolvido. Senão você não registra. Não. Né? E o Pedro, dentro desse livro, né, o Quilombo Calabouço de Almas, ele vem trazer tantos ensinamentos, que já recebemos até relatos de alguns companheiros que já leram. E um deles falou comigo assim, eu li, agora eu vou voltar para estudar. E eu estou fazendo o mesmo. Eu estou estudando o livro do Pedro. Interessante, Angelina, que nesse capítulo 25, o Pedro faz um paralelo sobre a situação que vivencia com o atual momento na Casa Espírita. Ele relata que vemos com grande tristeza irmãos de reajuste incorporar a vaidade, o orgulho, forçando mentores a se afastar do processo, companheiros a compartilhar com médios mal direcionados. A desunião e a falta de compromisso do meio que se intitulam membros efetivos dentro dos centros, a fraternidade espírita gerando desabores e, com isso, conflitos intermináveis. Então, olha só, a desunião e a falta de compromisso no meio espírita, né, gerando conflitos intermináveis. Angelina, fala um pouquinho dessa visão do Pedro. Pois é. Nós sabemos que todo o princípio religioso, seja ele espírita, seja ele, né, qualquer outra religião, existe companheiros que entram nesses dissabores por vaidade. Tornamos a voltar a falar da vaidade, por orgulho, né? E o Pedro vem colocar isso para nós como um alerta, né? Que a gente tem que estar trabalhando na casa do Pai, porque o médium ele trabalha 24 horas e não só aqueles minutos que é doado dentro de uma casa espírita, mas nós somos médios de 24 horas, nós temos que ser com propriedade de amor e de luz, sem ter vaidade. E quando o médium, infelizmente, né, ele entra nesse torpor, ele é avisado. Né? Os espíritos de luz não afastam assim, eu tomei a decisão e afastei, não. Eles vão avisando, eles vão mostrando, eles vão indicando, eles vão sacudindo o médium, mas o médium insiste em ficar nesse patamar de revolta íntima, julgando que ele está certo. E por esse processo, ele está entrando no seu aprisionamento. Não tem como quem polariza dessa maneira ficar polarizado com espíritos superiores. Aí o Livro dos Espíritos explica muito bem isso, o Livro dos Médiuns também de Kardec, e Leon Denis também vem nos dar uma escola sobre isso. Queridos ouvintes, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade e queremos deixar para vocês aqui, queridos ouvintes, o site da Rádio Boa Nova, é www.radioboanova.com.br. E alguns ouvintes que quiserem ligar lá na rádio, anote o telefone aí, é 0800 97 95011. 0800 97 95011. Lembrando aos ouvintes, aqueles que quiserem adquirir o livro que nós estamos comentando, é só ligar lá na editora, é 31 3357 6550. Ou então, um jeito mais fácil é adquirir através do site www.itapuãeditora.com.br. Lá vocês vão ver o livro, podem adquirir com pagamento através do PagSeguro, que é uma maravilha. Tenho certeza que é uma obra que vocês vão ter muito o que estudar e também se deleitar com a história de Pedro. Angelina, vamos falar um pouquinho da Ermelinda agora.
No capítulo 28, ao se referir a Sinhazinha, Ermelinda, Pedro nos diz que Ermelinda, por várias vezes, ficou no quilombo íntimo, nas torturas mentais da punição, construída por suas próprias ações. Ô Angelina, ele fala isso primeiro por causa do aborto? Por causa do aborto, porque ela também passa por um processo da perda da mãe, Sim. né? Bem lá atrás. E ela foi somando os processos de punição. Ela perde as formas do corpo, para ela isso foi uma punição, porque no aborto ela perdeu as formas do corpo, porque perdeu muito líquido, né? Então aí aquelas formas belas de uma moça, ela vem a perder. E nessas perdas que ela não consegue trabalhar, ela se autopune. Sim. E essa punição torna-se uma depressão. E quantos companheiros que às vezes ficam presos a punições que entram nesse labirinto, nessa porta íntima e fica aprisionado dentro desse processo de punição. Ainda no capítulo 28, Pedro faz a seguinte reflexão. Libertar a mente de construções rodopiantes é o dever de todos que já buscam o evangelho como expressão de vida. Nos esclarece esse termo aí, rodopiantes. Bom, eu vou até pedir você que repita a pergunta para ficar bem própria para a gente entrar dentro do contexto. No capítulo 28, o Pedro faz a seguinte reflexão. Libertar a mente de construções rodopiantes é o dever de todos que já buscam o evangelho como expressão de vida. O que ele quis dizer com isso? Rodopiante. Bom, um processo rodopiante que nós entramos e às vezes a gente nem percebe. Vou dar um exemplo básico do cotidiano da gente. Sentar na mesa. Geralmente a família tem um processo de escolha dos lugares aonde sentar na mesa. E se um companheiro senta no lugar do outro, o que acontece? Uma briga. E essa situação se torna uma situação de repetição dentro da família. Não é uma situação rodopiante? Sim. Fica rodopiando naquele mesmo contexto de briga, por causa de um lugar na mesa. Então, quando nós nos colocamos dentro de uma situação rodopiante, é aquela situação que nós nos aprisionamos nela e fazemos a repetição, como um disco, que hoje em dia não é utilizado mais, né? Mas antigamente tinha aquela vitrola que rodava o disco com a agulha. Então, nós ficamos naquele movimento, deixando o nosso disco rodopiar na mesma instância e nos aprisionamos. Só saímos dela se nós mudamos de rotação de pensamentos. Se nós mudamos de pensamento, nós nos libertamos. Se não mudamos, nós ficamos presos. Aprisionados, nós desencarnamos, aprisionados, ficamos no calabouço íntimo. É quando começa o monodoísmo, né? A pessoa isso mesmo, é por aí que começa o monodoísmo. Tem um único pensamento e fica preso nele. Aí vem a depressão. Uma das consequências é a depressão. Você lembrou bem. Ô Angelina, muito legal também é o Pedro, como que ele sempre está recorrendo à prece, né? Ele recorre à prece, se liga ao alto. Interessante isso dele, né? É importantíssimo a gente tomar como exemplo esse processo, porque às vezes no trânsito, o trânsito sobrecarregado do jeito que anda nas grandes cidades, que deixa um topor de enlouquecimento ao motorista que tem horário para chegar, horário para realizar suas coisas, ou a vontade de chegar em casa. E ele está aprisionado dentro do carro, em vez de colocar essas músicas que dão uma distorção na mente, coloca uma música suave, faz uma prece, eleva o pensamento, hora belíssima para se rezar para o planeta que está precisando. Mas não, o que acontece? Nós entramos no rodopio coletivo da angústia, da insatisfação, né, da raiva, e jogamos mais energias deletérias para um planeta que já está todo sobrecarregado de energias deletérias. Passamos a querer levar vantagem, e vamos deixando que as coisas aconteçam, mas sempre como ponto principal o eu. O eu. O egoísmo, assim, latente mesmo. Nós, até você colocando isso, nós temos
tínhamos um cachorrinho e que ele tinha essa síndrome de primeiro eu. Né, uma porta fechada e a porta se abria, ele era o primeiro, ele até gritava, porque ele tinha que ser o primeiro. E é o que acontece. Muitos trazem a síndrome de primeiro eu. Se estou no trânsito, primeiro eu tenho que passar. Então tem aqueles espertos que passa até em local errado para sair primeiro, né? Angelina, e a gente vê muito nisso, o instinto de competição. Se tem um carro que passa, ele pede passagem e sai na alta velocidade, o seu instinto é de seguir em alta velocidade também, que coisa louca. Geralmente, né, quase que sempre nós vemos isso no trânsito, né? Sim. A disputa, porque o homem foi feito para disputar um com o outro, infelizmente. No capítulo 33, o Pedro, ele enquanto escravo, se envolveu com a Ermelinda, a Sinhazinha, lá em Sabará. E essa jovem, depois, ela conhece um rapaz, o Carlos, né? Certo. E o que se sucede nessa etapa é bem interessante a reflexão que o Pedro faz. Ele fala: naquela docilidade, voltei todos os momentos que passamos juntos, até o aborto no caminho de Sabarabuçu. Superei o pensamento rapidamente e cedi aos encantos dela. Como ainda somos o espírito distante da verdadeira lei, eu trazia o conhecimento de que um envolvimento com Ermelinda poderia resultar em uma gravidez. Mas ansiava por mais uma noite, ainda mais com a presença de um jovem branco com traços portugueses a luzir-lhe na face. Com certeza. Nossa, é o instinto machista? Com certeza, não é isso? Mas é aquele momento em que a disputa do homem vigora. Sim. Né? Ele como negro, o outro como louro, de olhos azuis. Uhum. Para Ermelinda, né, que era da alta sociedade. Lógico que a presa, entre aspas, né, seria para o lado português, com certeza. E ele, com aquele instinto ainda muito mal trabalhado de homem, ele viu que ele estava perdendo Ermelinda para o louro. Angelina, é interessante isso. Por isso que a pele é a derrota ou a conquista de nós mesmos. Você me fez lembrar de um caso que eu ouvi outro dia. O rapaz estava assim assediando muito a moça. E a moça não queria nada com ele. E como não quis realmente. Aí na roda de amigos dele, ele vai e fala: não, já fiquei com fulano. O legal é ficar, né? O legal é ficar. Isso, eu já fiquei com fulana. E mentira, ele não tinha ficado com a fulana, né? Mas ele quis mostrar para os amigos uma situação que não ocorreu, inclusive depondo contra a moça, né? Mas é essa questão, a gente querer apresentar o que não temos, o que não somos, e investido disso, nós queremos passar para outras pessoas uma imagem falsa da gente. Eu chamo isso de valores perdidos, né? Como não há mais valores, cada um faz o que quer e como quer, ele não mensura o que ele está guardando para ele próprio no porvir. Sim. Então, os valores estão perdidos. Isso mesmo. E a gente passa a não ver o outro com respeito. Como que a gente não vê o outro com respeito? A gente não se coloca na posição do outro. É porque voltamos naquele processo. Eu quero ganhar, eu quero ter... Eu quero, e que se dane o outro. Né? Assim não estou mesmo. muito preocupado com o outro, eu vou me defender. Então, está se formando uma sociedade de individualistas. Isso. Né? Se eu ganho, eu estou bem. Né? Não importa o outro. Ô, Angelina, uma outra questão mostrada no livro e que eu acho que chamou a minha atenção, porque eu vivi isso e acredito que muitos dos leitores essa situação fez parte da vida deles. É quando o Carlos, na festa de Nossa Senhora Santana, né, pede a Ermelinda em casamento. Ô, Angelina, é interessante que nessas festas a gente chama de quermesse, né? Isso. Isso antigamente, hein, Angelina? Antigamente. Mas aqui em Minas mesmo temos muita festa de Nossa Senhora Santana. Isso. Né? E a minha infância, a minha adolescência, ou uma parte já da vida adulta, eu passei dessas quermesses.
né? Nessas festas de Nossa... Inclusive de Nossa Senhora de Santana. Nossa Senhora de Santana. A avó de Jesus. E eu achei muito interessante essa parte que o Carlos usa a festa de Nossa Senhora Santana para falar com a Ermelinda do casamento. Porque aí mostrava todo um processo religioso da família, sim, né? Porque a família tinha devoção por Nossa Senhora de Santana. E que também cabe a todo o nosso respeito, né? Porque é uma fé que a gente vê que alguns trazem, graças, né, a esse processo, belíssimo. Né? E ele, por respeito à família, escolhe justamente a Nossa Senhora de Santana, porque aí o pai não ia de jeito nenhum recusar. Não, na hora que ele usa a festa de Nossa Santana, eu pensei, esse caso é muito esperto. Mas é o lado, né? É o lado político Sim. de tudo. Ele falou assim, é aqui que eu vou pedir o Belar, que é o pai da Ermelinda, em casamento, na festa de Santana, que aí eu não corro tanto perigo. Não corro tanto perigo de ser negado, né? Outra coisa, Angelina, que acontece muito com a gente. Na hora que o Carlos pede a Belar a mão da Ermelinda em casamento, a primeira impressão do Belar é assim, vou perder minha filha. Não é? Mas porque... isso é natural, né? Ele já vê a filha indo embora de Sabará, porque o Carlos ia ter um outro processo, né? E aquela coisa, e já começa a sofrer com isso. Angelina, isso em 1800, como que a gente sofre com isso hoje? Até hoje, né? O nosso apego nos faz sofrer. Né? Porque a gente não sabe realmente dividir e compartilhar. Porque o filho entrando, né? O filho entrando na família, que é o genro, deveria ser visto com os olhos de filho e não de genro. Isso. Né? E da parte do genro, não de sogro ou sogra, mas de pais. Porque assim seria o contexto de ampliar a família. Mas pela disputa contínua, né? Principalmente o pai entregando a filha para um outro homem, é a sensação de perda, feita e fala do tesouro dele. Estou entregando para outro homem aquela que eu criei até hoje, aquela que eu venero como minha filha. Mas é puro apego. É verdade. Porque realmente ninguém é de ninguém. É isso mesmo. Ô, Angelina, aqui eu quero falar só mais uma coisinha assim que me chamou a atenção no livro. Certo, vamos lá. O Beltrão, né? Bretão. O Bretão, na hora que tem um acidente na mina, lá em Sabará, o Pedro vê o espírito dele, né, num alto, assim, com um semblante, assim, ele já quase animalizado, já o perispírito se transformando numa forma muito ruim. Mas, naquela hora, parece que a gente consegue visualizar a situação. Isso, né? Porque é muito forte a fala, né? E aquela parte do Beltrão olhando para baixo, gente, não precisava de ter mais nada. Aquilo ali só já mostra a nossa condição de aprisionados nesses calabouços mentais. Com certeza, porque nessa parte, o Bretão, né? Ele tá lá, mas ele tá ainda dividindo o espaço de encarnado, né? No processo. Mas, feito você falou, ele já está transformando tanto o corpo dele físico aos olhos de quem estava vendo, que o perispírito ali já estava realmente se tornando animalizado. Né? E que é uma pena de ver, porque ele sobrecarregou tanta raiva, tanto ódio, tanta angústia, tanta revolta, tanto querer revidar, tanto querer matar o outro, que ele já estava se animalizando. Isso é muito forte. Essa cena ficou muito forte na minha cabeça. Agora, Angelina, no dia 18 de abril de 1857, 31 anos antes da assinatura da Lei Áurea, o Livro dos Espíritos assinalava que a escravidão é um abuso da força e contrário à lei de Deus, implicando para os escravagistas sérios compromissos perante o Criador. Essa posição dos espíritos que assistiram Kardec na condição da doutrina espírita demonstra a preocupação, né, com esse problema do domínio do homem sobre o homem. Eu acho que eles estão até hoje, né? Até hoje eu acho que há uma preocupação, vamos dizer, há um cuidar dos espíritos, porque preocupação é muito humano, né? Eles estão cuidando de nós para sairmos dessa premissa instituída que o homem tem que aprisionar o outro para ele poder ter ganhos para cima
do processo que ele está inserido. E dentro dessa preocupação que vem através de Kardec, os espíritos nos instruindo que nós deveríamos nos libertar desses aprisionamentos de uma escravidão, ainda perdura até hoje no nosso meio social. É verdade. Infelizmente. Na questão da Lei Áurea, Angelina, muitos ainda não dão a importância, né? Isso. E falam que muitos pretendem dar uma importância que não tem. Né? Não tem tanta importância assim a Lei Áurea e questionam se ocorreu a abolição. Qual que é seu modo de ver isso, Angelina? Bom, se a gente parar e pensar realmente dentro desse processo, a abolição está dentro de cada um, né? Um papel assinado, uma lei instituída, mas a lei incorpora realmente aquele espírito que já está voltado para a luz de Deus. Porque se você ainda aprisiona o seu esposo ou a sua esposa, seus filhos, se você ainda aprisiona o que te serve dentro do seu lar, ou se você aprisiona a si próprio, você ainda não instituiu a Lei Áurea dentro de você. Você está aprisionando, né? É isso mesmo. E de quantas prisões nós fazemos e passamos? É isso mesmo. É interessante que se nós renascemos na condição de branco, de negro, de mulato, amarelo ou índio, se nós nascemos e renascemos, estabelece aí uma ruptura com o preconceito, não é? Com a discriminação racial. Deveria instituir. Sim. Não é isso? Depende do reencarnante. Se o reencarnante ainda processar esse processo de revidar o que ele sofreu, mesmo no inconsciente, quando ele está na atuação de qualquer provação, ele volta no preconceito. Ô, Angelina, estamos aqui finalizando, mas eu posso garantir que não contamos praticamente nada do livro. Absolutamente nada. Isso foi uma gotinha no oceano. É isso mesmo. É impossível, gente, fechar o livro Quilombo, Calabouço de Almas, sem que nos façamos uma reflexão, sem que não nos coloquemos no contexto do livro. Qual que é a nossa atitude hoje diante das escravidões mentais, as escravidões mentais que tanto nos torturam? Qual que é a nossa reflexão sobre tudo isso? Em que calabouço nós estamos presos? O livro nos traz essa reflexão. Qual é o calabouço que eu estou presa? Como que eu faço? Como que eu devo agir para sair desse calabouço mental que me aprisiona, que me finca meus pés na terra e que não permite que eu crie uma situação mais espiritual para mim, porque essa escravidão só tem um caminho, a minha derrocada moral. Quando eu acreditar que eu sou liberta, quando eu acreditar que eu posso ver muito, muito mais longe, quando eu acreditar que o ser humano é parte integrante minha, não haverá mais as escravidões, não haverá mais as discriminações, porque agora é o tempo ideal para vivermos isso. A liberdade de expressão, a liberdade de termos o outro como irmão, independente da cor, independente da condição financeira, porque somos filhos de um único pai. Obrigada, Angelina. Eu agradeço a oportunidade e volto a falar. Adquiram o livro, estudem muito, porque, como a Sônia falou, o momento é agora. É isso mesmo. Nós temos que fazer a nossa transformação agora. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada. Um grande abraço a todos.